vocês? Meu nome é Brenda, minha equipe ficou responsável por falar sobre AVC e a minha equipe é formada por mim, Brenda, pela Márcia Ellen, pela Maria Tereza e pela Flávia Oliveira. Eu vou dar início falando brevemente sobre o que é o AVC. E para a gente começar, vamos entender a sigla, primeiramente, né? A sigla AVC significa Acidente Vascular Cerebral. Agora houve uma atualização para AVE, que significa Acidente Vascular Encefálico. E isso faz com que englobe uma parte maior do cérebro. É popularmente conhecido como derrame cerebral. E como a gente pode definir o AVC? A gente pode definir o AVC como um déficit neurológico de instalação súbita e evolução rápida, decorrente de um dano cerebral. E o que seria esse dano cerebral? Seria a alteração do fluxo sanguíneo ao cérebro. E por que ocorre essa alteração? Agora chegou a parte que a gente vai correlacionar o que eu vou falar agora com a sigla Acidente Vascular Cerebral. Acidente vascular cerebral, ou seja, é um acidente nos vasos sanguíneos. Por que ocorre uma alteração no fluxo sanguíneo? Porque ocorreu um acidente nos vasos. E o que seria esse acidente? Esse acidente ele pode ser por rompimento ou por obstrução. E isso vai ser explicado melhor mais na frente pela Flávia. Aí, gente, eu vou falar de uma forma bem didática para vocês entenderem, que é como eu entendo também, né? Como eu consegui entender. A gente vai relacionar todo esse sistemazinho, coração, vasos sanguíneos e cérebro. A gente vai falar interruptor, fiação e lâmpada. O coração seria o interruptor, os vasos sanguíneos seriam os fios e a lâmpada seria o cérebro. Ou seja, quando a gente liga o interruptor, que a corrente elétrica passa pelos fios para chegar na lâmpada, ela acende. E quando ocorre algum dano nesses fios, a corrente elétrica não consegue chegar na lâmpada e a lâmpada não acende. Ou seja, aconteceu alguma coisa. Mesma coisa acontece no AVC. O coração envia o fluxo sanguíneo para o cérebro, pelos vasos sanguíneos. E quando ocorre um rompimento ou uma obstrução desses vasos, o fluxo sanguíneo não chega normalmente no cérebro. Isso vai fazer com que aconteça algum dano. E esse dano seria o AVC. Tá? É válido a gente colocar aqui também alguns dados importantes. Segundo o Ministério da Saúde, 68 mil pessoas morrem ao ano por AVC. E dessas 68 mil pessoas, apenas 30% não saem com sequelas do AVC. E 60% saem sequeladas. A incidência de uma pessoa ter AVC, ela é maior após os 65 anos. Porém, com o estilo de vida que muitas pessoas levam hoje em dia, sem uma alimentação saudável, sem atividade física, essa incidência ela não prevalece com tanta firmeza, porque pode acontecer em qualquer idade. Bom dia, gente, e eu vou dar continuidade do assunto falando os tipos de AVC. Existe o AVC isquêmico e o hemorrágico. O isquêmico ele é mais comum e ele acontece devido a uma obstrução da artéria. E essa obstrução se dá através de ou um coágulo sanguíneo ou uma aterosclerose. A aterosclerose é a artéria entupida devido à gordura. Essas são as formas mais comuns de acontecer. Existem também outras formas, através de embolia, que é causado por enxaqueca e pelo uso de drogas, né? Cocaína, por exemplo, que causa espasmos no cérebro e vai interromper o fluxo sanguíneo. E com isso, vai interromper a chegada de oxigênio no cérebro, causando o AVC. Existe um subtipo de AVC que é o AIT, que é o ataque isquêmico transitório, que ele não chega a ser um AVC. Ele tem as mesmas características do AVC isquêmico, é causado por um entupimento da artéria, mas a diferença é que ele ocorre em menos tempo, né? A duração dele é menor e ele não deixa sequelas. E muitas das vezes esse ataque isquêmico transitório ele ocorre de maneira rápida, súbita e sim, imediata, sem aviso. Foi um caso que eu posso citar, que foi o caso do meu pai. Ele teve um AIT, ele estava tomando café e teve esse ataque e ele perdeu todo o movimento do lado esquerdo do corpo dele. Ele até caiu porque ele não conseguiu ficar em pé. Mas ele foi pro médico, fez exame de imagem, tomografia, um eletrocardiograma, descobriu o que foi, tratou, fez fisioterapia e hoje ele já tá bem, graças a Deus, e não tem nenhuma sequela. O AVC hemorrágico, ele se dá pelo rompimento de uma artéria cerebral, né? Acontece uma hemorragia no cérebro. Esse rompimento se dá através de hipertensão, se uma pessoa tiver angiopatia amiloide, que é uma doença que causa fragilidade
nas paredes das artérias do cérebro, fazendo com que essa artéria se rompa mais fácil. E também um aneurisma que é a dilatação anormal da artéria. E com esse rompimento da artéria, que vai jorrar sangue para o cérebro, né, para dentro do cérebro, e isso vai impedir também o fluxo sanguíneo, vai impedir com que o sangue não chegue ao cérebro, né, o fluxo sanguíneo não chega ao cérebro, o oxigênio, consequentemente, não vai chegar, e aí vai ocorrer um AVC hemorrágico. Muitas das vezes o AVC hemorrágico ele é muito difícil de ser reversível. A maioria das vezes causa até a morte da pessoa. Agora eu vou falar para vocês maneiras de como prevenir um AVC. Não existem maneiras específicas para cada tipo de AVC. Essas maneiras valem para os dois, que são controle da glicose no sangue, se você tem diabetes, você fazer esse tratamento direito, controle do colesterol, você fazer uma dieta saudável, você fazer exercícios, não precisa ser academia, fazer um exercício cardiorrespiratório, por exemplo, uma caminhada de manhã, meia horinha já ajuda, evitar o consumo de álcool, evitar fumar. Pronto, pessoal, foi isso que eu quis passar para vocês, espero que vocês tenham entendido. E agora a Márcia vai continuar o assunto. Vamos falar sobre os sintomas. Quais são eles? A fraqueza muscular ela é bem recorrente, principalmente de um lado só do corpo. Pode haver também a alteração ou até mesmo a perca total da visão. O paciente ele pode apresentar dificuldades para falar, também pode apresentar desvio de rima labial, que também é conhecido como sorriso torto. Ele pode haver um desequilíbrio, que é seguido de tontura, alterações nas sensibilidades, acarretando principalmente a perda sensitiva desses nervos que estão sendo comprometidos. Cefaleia também é bem recorrente, forte e persistente, dificuldades para engolir, e ele também vai apresentar uma confusão mental. A identificação rápida desses sintomas é muito importante para que o diagnóstico e o tratamento seja adequado. Quanto mais tempo demorar entre o surgimento dos sintomas e o início desse tratamento, maior pode ser a lesão no cérebro. Então é importante a gente reconhecer os sinais de alerta. O AVC ele ocorre subitamente e pode se apresentar de diversas formas. Mas o teste que eu vou apresentar agora, que é o teste SAMU, ele é utilizado principalmente para identificar os principais sinais de alerta. O SAMU é tipo uma abreviação com siglas que vão ajudar na condução dessa assistência. Como vocês podem perceber, o S ele vai estar relacionado a sorriso. Você vai pedir para o paciente dar um sorriso e perceber se ele está com a boca assimétrica, se ele está com a boca torta. O A ele vai estar relacionado a abraço. Você vai pedir que o paciente gesticule como se estivesse abraçando para poder perceber se ele está tendo mobilidade nos braços, se ele está apresentando dificuldade ou até mesmo ele não está apresentando nenhuma mobilidade. O M ele está relacionado à mensagem. Você vai pedir que o paciente fale alguma coisa para poder perceber se ele está apresentando dificuldade ou até mesmo não está conseguindo falar. O U, ele é de urgência. Por quê? Porque caso o paciente ele não esteja correspondendo a nenhum desses comandos, é necessário sim que você chame a ambulância ou vá para um pronto atendimento especializado. A seguir, eu vou mostrar uma simulação de uma pessoa que está sofrendo AVC para vocês terem a noção de alguns dos sintomas que eu citei anteriormente. Já levei a Julinha na escola. Você viu o desenho que ela fez da gente ontem? Carlos, tá tudo bem? Isso parece estranho. Não sei essa parte, por favor. Carlos, por que você tem? Carlos, Falando um pouco sobre as sequelas, primeiramente eu vou definir o conceito de sequela. Sequela é qualquer lesão que ela permanece após completada aquela avaliação clínica. No caso do AVC, temos várias variações de sequela. Ela pode ser tanto a facial, que ela atrapalha nos movimentos do rosto, ou em alguma deformação que causa e que pode ser revertida. Eu vou falar um pouco sobre o tratamento, sobre a reabilitação de uma pessoa que fica com sequela após um AVC. Ela pode ser na movimentação do corpo, a pessoa fica com dificuldade de se movimentar e aí entra a fisioterapia
e eu vou falar um pouco sobre isso no tratamento. Ela pode ser também mental, que pode ser também associada a um problema de uma sequela que já tem com aquele paciente, seja facial, que mexe também com a autoestima do paciente, da qualidade de vida dele. Então, esse paciente, após uma sequela, ele pode ficar com depressão, com algum tipo de transtorno mental. Ela pode ser também alterações visuais. O paciente fica com dificuldade de enxergar, com a vista embaçada. Então, é bem visto isso em pacientes mais idosos. Essa sequela ela pode ser também urinária. O paciente fica com dificuldade de urinar. Também fecal, em dificuldade de ter um certo controle sobre a hora de urinar. Então, muitos pacientes que possuem esse tipo de sequela após o AVC, ele precisa do uso de fralda ou uso de algum método alternativo para ele conseguir viver de uma forma de uma qualidade de vida melhor. Falando agora um pouco sobre o tratamento, ou melhor, sobre a reabilitação desse paciente, sobre como reverter a sequela num paciente que teve AVC. Em relação à sequela de dificuldade de movimentos, pode se reverter através de fisioterapia. É muito importante falar também que o quanto mais cedo o paciente começar esse processo de fazer fisioterapia ou ir para fonoaudióloga para ajudar a falar de novo, é um aprendizado de novo. O paciente, quanto mais cedo começar, mais fácil ele vai conseguir passar por isso, por esse processo de reabilitação. Sobre a sequela de movimentos corporais, pode se reverter com a fisioterapia, a de movimentos faciais também. No caso de você saber identificar isso de forma mais rápida, pode ser feito geralmente em torno de 1 ano, depende do grau de sequela daquele paciente. Em alguns casos é reversível, em outros não, mas na maioria das vezes, mesmo que não seja reversível, aquele tratamento, a fisioterapia, ela ajuda o paciente a ter uma qualidade de vida melhor após o AVC. Então, essas foram as principais sequelas que pode aparecer em um paciente após ter o acidente vascular cerebral, e é muito importante identificar primeiramente elas e de forma rápida para acontecer esse tratamento rápido e conseguir reverter a situação. Eu espero que tenham gostado e é isso. Obrigada pela atenção.